Você e eu conhecemos bem os bilionários da tecnologia. Cada passo deles é rastreado, postado e transmitido. Mas enquanto os observamos, um grupo bem mais antigo e muito mais poderoso de famílias vem controlando tudo nas sombras nos Estados Unidos por gerações. Os nomes deles não aparecem nas suas redes sociais, mas a influência deles está em toda parte, desde a comida na sua despensa até os bancos que guardam seu dinheiro. Essas são as dinastias tradicionais. Famílias que não ficaram apenas ricas, mas continuaram ricas, transmitindo fortunas imensas e um poder colossal. Então, o que separa esses mundos de riqueza? Não é só o saldo no banco, é a capacidade de resistir. São fortunas moldadas no aço, no petróleo, nas ferrovias e em impérios de mídia. E indústrias químicas muito antes do Vale do Silício sequer existir. Essas famílias sobreviveram a guerras mundiais e crises econômicas, sempre conseguindo manter suas fortunas não apenas intactas, mas crescendo constantemente. Eles são o mais próximo de uma aristocracia em um país que jura não ter nenhuma. Olhe bem como eles conseguiram fazer isso e erguer impérios tão absurdos. E mais importante, como mantiveram o controle da indústria por mais de um século. As histórias deles são sagas de genialidade, ambição implacável, casamentos estratégicos e, às vezes, escândalos espetaculares. São contos de patriarcas que ergueram tudo do zero e de descendentes, com a missão monumental de não colocar tudo a perder. Vamos revelar os segredos das 10 famílias mais ricas e tradicionais da América, revelando a verdadeira origem de suas fortunas inacreditáveis e como elas continuam moldando em segredo o mundo em que vivemos hoje. Para começar nossa lista, temos um nome, que é a própria definição de riqueza tradicional americana, os DuPont. A trajetória deles não é só dinheiro. É uma saga de 2 séculos misturada à própria história americana. Tudo começou lá em 1802. Um químico francês chamado Eleuthère Irénée Dupont notou que a pólvora feita no novo lar dele era francamente horrível, enxergando uma oportunidade gigante. Ele abriu uma fábrica de pólvora na beira do rio Brandywine, em Delaware. O momento não poderia ser melhor. Os Estados Unidos estavam se expandindo, e a Guerra de 1812 tornou a empresa a maior fornecedora militar, criando a base financeira dessa dinastia. Mas você acha que eles queriam ser só traficantes de armas? Com a virada do século XIX para o XX, eles direcionaram a experiência química para materiais que revolucionaram a vida moderna, passando da pólvora para um império químico gigante, trazendo ao mundo criações revolucionárias como nylon teflon Kevlar e neoprene. Um investimento certeiro em uma pequena empresa chamada General Motors. Foi um golpe de mestre trazendo lucros absurdos para manter toda essa riqueza em família. Os Dupont adotaram a velha tática aristocrática de casar entre primos. Por gerações, a própria família liderou e guiou a corporação. No auge, suas várias empresas empregavam impressionantes 10% de toda a população de Delaware. Mas essa história tem segredos sombrios. Nos vemos na próxima. Prepare-se, porque você e eu vamos desvendar as maiores polêmicas dessa família e o impacto terrível de suas indústrias químicas. A empresa enfrentou processos gigantescos por contaminar a água com compostos químicos eternos como o PFOA, aquela substância tóxica usada para fazer teflon. Quando documentos internos revelaram que eles sabiam dos perigos há décadas, foram acusados de esconder tudo para lucrar, o que resultou em um acordo de $1 bilhão em 2023. Mas os escândalos pessoais também atingiram a família, especialmente quando o herdeiro John DuPont foi condenado pelo assassinato de Dave Schultz em 1996. Uma história bizarra e trágica, que virou o filme Foxcatcher. Hoje, o controle direto da família DuPont sobre a empresa diminuiu, mas a influência deles continua viva em fundações gigantescas que moldaram Delaware. Eles são o exemplo perfeito de como uma fortuna nascida das armas pode evoluir, se inovar e resistir por séculos, deixando um legado complexo que mistura progresso e perigo extremo. Se os DuPont focaram no necessário à próxima família,
Bem, nós vamos ver que eles queriam muito mais. Notícias fofocas, quentes e puro entretenimento de elite. A dinastia Hearst se tornou o maior monumento ao poder da mídia. Tudo erguido sob a visão de uma das figuras mais influentes e polêmicas da história americana. Esse homem era William Randolph Hearst, cuja vida foi tão insana que serviu de grande inspiração para o clássico do cinema Cidadão Kane. Tudo começa em 1887, quando Hearst, filho de um rico magnata, assumiu o San Francisco Examiner. Ele não era só um editor, era um showman. Ele liderou o jornalismo sensacionalista, um estilo apelativo com manchetes escandalosas, histórias bizarras e ilustrações dramáticas para prender a atenção do público de vez. E nossa, funcionou demais. Ele comprou o New York Journal e começou uma guerra de tiragem contra Joseph Pulitzer, uma disputa que estourou no auge da Guerra Hispano-Americana. Os jornais de Hearst não apenas noticiavam a guerra, eles praticamente a causaram. Historiadores dizem que suas matérias exageradas sobre as atrocidades espanholas empurraram a América para o combate. Você precisa ouvir esse telegrama famoso que resume perfeitamente toda a audácia dele. Me dê as fotos que eu te dou a guerra. Assim, ele ergueu um império. No auge, ele tinha dezenas de jornais e um portfólio imenso de revistas de renome, como Cosmopolitan, Good Housekeeping e Harper's Bazaar, além de agências e rádios. Ele usava esse império de mídia como uma arma, manipulando a opinião pública e decidindo o destino de políticos. Sua vida pessoal era igualmente extravagante. Ele construiu o lendário Castelo Hearst, na Califórnia, uma mansão ridiculamente luxuosa, lotada de arte valiosa, onde recebia grandes astros de Hollywood e políticos poderosos. Seu caso de décadas com a atriz Marion Davis era o grande segredo público da época. Mas até os gigantes caem. A Grande Depressão destruiu suas finanças e os gastos absurdos quase faliram toda a corporação. O império só se salvou por uma reestruturação judicial que forçou Hearst a abrir mão de boa parte do controle. Após sua morte em 1951, a família enfrentou um novo cenário de mídia. E eles foram geniais, sério. Enquanto outros impérios desmoronavam, a Hearst Communications se diversificou. Olha só, hoje eles são um gigante privado de bilhões, com canais como a ESPN, além de emissoras de TV e serviços de dados financeiros super lucrativos. E a família continua no comando absoluto. William Randolph Hearst, terceiro neto do fundador, é quem lidera o conselho. Eles são bem mais discretos do que o extravagante patriarca, mas o controle silencioso sobre essa gigante da mídia garante que o nome e a influência deles continuem vivos. A nossa próxima família domina a arte da sobrevivência dos ricaços, saber se adaptar com o tempo. Enquanto muitas fortunas da mídia baseadas em jornais sumiram com a chegada da internet, a família Cox não apenas sobreviveu, mas decolou, transformando sua empresa centenária em uma gigante moderna de comunicação e serviços automotivos. Essa dinastia começou com James M. Cox, uma clássica história de sucesso americana. Nascido em fazenda de Ohio em 1870, trabalhou como professor e repórter antes de pegar $26 mil emprestados em 1898 para comprar o Dayton Evening News. Mas presta atenção, o Cox não era só negócios. Era uma força política. Foi eleito para o Congresso, governou Ohio 3 vezes e, em 1920, concorreu à presidência pelo Partido Democrata, tendo o jovem Franklin D. Roosevelt como vice. Após perder Cox, voltou a focar apenas em seus negócios. Ele comprou ainda mais jornais e, junto com seu filho Jim Jr., teve a visão de entrar de cabeça no rádio na década de 1930. Essa foi só a primeira de muitas decisões geniais. Depois da guerra, dominaram a TV e nos anos 1960 investiram cedo na TV a cabo, a jogada que garantiu a fortuna deles hoje. Hoje, a Cox Enterprises é um império privado com mais de $22 bilhões de faturamento anual. E as suas divisões principais mostram bem essa incrível diversificação. A Cox Communications é uma das maiores provedoras de internet banda larga e cabo do país. Se liga vendo a transição digital de outro setor. Eles transformaram a Cox
Automotive em uma máquina dona de marcas como Autotrader e Kelley Blue Book. A empresa agora está na sua 4ª geração de liderança familiar. Alex Taylor, bisneto do fundador, é o presidente e CEO, mantendo viva a visão original e manter o negócio privado, igual aos outros da lista. Permitiu que jogassem a longo prazo sem a pressão de dar satisfação ao mercado. A família sempre foi discreta, mas uma rachadura nessa fachada apareceu há pouco tempo. Em 2023, James Ferg Chambers, um primo do CEO, que se diz comunista, anunciou publicamente que estava vendendo suas ações de volta para a família, em protesto ao apoio financeiro deles a um polêmico centro de treinamento policial em Atlanta. Um raro drama familiar público. Por mais de 125 anos, a família Cox navegou pelas águas perigosas das mudanças tecnológicas, do impresso ao rádio, do cabo à internet. Sua visão de futuro garantiu seu lugar como uma das dinastias mais resistentes da elite americana. Saindo do mundo dos canais de mídia, agora vamos entrar na sua casa. Dê uma olhada embaixo da pia. Provavelmente você tem algum produto feito pela nossa próxima família. A família SC Johnson ergueu um império bilionário mantendo nossas casas limpas, cheirosas e sem insetos. O slogan "Uma empresa familiar" não é só marketing. É o princípio básico que guia a marca há 5 gerações. E você e eu vemos que essa essência segue viva em tudo. Nossa jornada começa em 1886, em Racine, Wisconsin. Samuel Curtis Johnson Sr. não começou de verdade fabricando produtos de limpeza. Ele comprou uma empresa de pisos e notou que os clientes sempre lhe perguntavam como cuidar dos novos pisos. Então, ele desenvolveu sua própria pasta de cera. Para sua surpresa, a cera vendeu muito mais do que os próprios pisos. Em 1898, suas ceras e massas eclipsaram totalmente o negócio de pisos. Nascia a SC Johnson Filho. Esse talento de ouvir clientes virou o segredo da família. Com as gerações, a empresa cresceu de ceras de piso para um portfólio gigante de utilidades domésticas. Hoje, as marcas deles são lendárias: Windex, Glade Plaid, Ziploc, Hyde e Shout. A empresa continua privada e sediada em Racine, sinal de suas profundas raízes na comunidade. Em toda a sua história de mais de 130 anos, a empresa foi liderada por um Johnson. Prestem atenção aqui hoje. Herbert Fisk Johnson, terceiro tataraneto do fundador. É o presidente e diretor executivo a 5ª geração a assumir o controle. Sua irmã, Helen Johnson Leipold, comanda a Johnson Outdoors, uma subsidiária pública que vende equipamentos de acampamento e pesca. Diferente de várias dinastias desta lista, os Johnsons evitaram escândalos públicos e brigas de família. Eles construíram uma reputação de líderes responsáveis e a empresa é muito elogiada por sua ética corporativa e compromisso com a sustentabilidade ambiental, diferenciando-os de outros fabricantes de produtos químicos. Riqueza familiar gigante, estimada em quase 39 bilhões de dólares. Mas eles mantêm uma discrição surpreendente. Não são figuras carimbadas na alta sociedade. O foco deles sempre foi a saúde de longo prazo dos negócios e o trabalho filantrópico, especialmente em seu estado natal de Wisconsin. Vocês também concordam que eles são um tipo bem diferente de império construído sem aquisições hostis? Ou indústrias controversas, mas em crescimento, geracional constante e confiança absoluta? Eles provaram que é possível erguer o império um frasco de Windex por vez e manter tudo na família por mais de um século. A história da família Pritzker é um épico de brilhantismo empreendedor do século XX, investimentos espertos e um drama familiar tenso que quase destruiu todo o império. A fortuna deles, embora não tão antiga, é uma aula de como erguer uma dinastia americana moderna. Os arquitetos desse grande império foram os filhos de um imigrante judeu-ucraniano que chegou em Chicago no final do século XIX. A dinastia empresarial foi iniciada de fato por A.N. Pritzker, um advogado que, junto ao irmão Jack, investiu no setor imobiliário e empresas com problemas nos anos 30. Mas a verdadeira genialidade foi transmitida aos seus 3 filhos, J. Robert e Donald. Essa segunda geração simplesmente lançou a família direto na estratosfera. Jay era o negociador, Robert o engenheiro e Donald o porta-voz carismático.
Juntos eram o time perfeito. A grande virada veio em 1957. Sentado em uma cafeteria no aeroporto de Los Angeles, Jay Pritzker viu o sucesso do motel Hyatt House. Em um impulso, ele o comprou. Ele e Donald criaram uma rede de hotéis de aeroporto luxuosos, um conceito revolucionário na época. Nascia ali o Império Hyatt. Mas os hotéis eram só o começo. Eles usaram o dinheiro do Hyatt para comprar uma enorme coleção de empresas industriais, através de sua holding, o Grupo Marmon. E com isso nós vimos o sucesso hoteleiro virar uma verdadeira potência global diversificada. Se liga só. Eles compravam de tudo, de vagões a canos de metal. A estratégia deles era simples: comprar empresas familiares desvalorizadas, fazê-las funcionar melhor e guardá-las para sempre. Por décadas, a família agiu com extrema união e privacidade, acumulando fortuna nos bastidores. Ficaram conhecidos também pela filantropia, criando o famoso Prêmio Pritzker de Arquitetura. Ele costumava ser chamado de Nobel da Arquitetura. Mas após a morte de Jay Pritzker em 1999, toda a união desmoronou. A terceira geração de 13 primos tinha ideias bem diferentes para o futuro. Preste atenção. Tudo explodiu em um processo gigante em 2002. Isso aconteceu quando dois primos alegaram que seus fundos fiduciários foram saqueados ilegalmente. A batalha judicial que se seguiu virou um escândalo público ameaçando revelar todos os segredos financeiros deles. Para resolver a disputa, a família tomou uma decisão monumental. Eles iriam desmantelar o império de forma sistemática e dividir os bens entre os 11 primos. O processo inteiro foi avaliado em cerca de 15 bilhões de dólares na época. Hoje, a enorme fortuna dos Pritzker já não é uma única entidade. E todos os primos seguiram caminhos separados. Alguns, como Thomas Pritzker, continuam no comando de negócios tradicionais como o Hyatt. Outros viraram grandes figuras na política, como J.B. Pritzker, o atual governador de Illinois, e Penny Pritzker, que foi secretária de Comércio dos Estados Unidos. A saga dos Pritzker é uma lição poderosa sobre o ciclo de vida das dinastias, mostrando a criação e crescimento acelerado até o desafio inevitável de passar o legado adiante. Enquanto muitas fortunas antigas nasceram de coisas físicas como petróleo, carros e produtos químicos, você vai ver agora como a próxima família ergueu seu império sobre o próprio dinheiro. A família Johnson de Boston, sem relação com os produtos de limpeza, são donos discretos. Eles controlam a Fidelity Investments, uma das maiores gestoras financeiras de todo o mundo. Eles cuidam do dinheiro poupado por milhões de cidadãos comuns. O império começou em 1946, quando o advogado Edward C. Johnson II assumiu um pequeno fundo. Chamava-se Fundo Fidelity, em um tempo onde investir era privilégio apenas dos mais ricos. Mas a grande visão de Johnson era tornar isso acessível para todo mundo. Ele acreditava que analistas experientes conseguiriam escolher ações capazes de bater o mercado. Mas o homem que realmente transformou a Fidelity na gigante atual foi o filho dele, Edward Ned Johnson III. Ned assumiu em 1977 como um inovador totalmente implacável. Ele adotou tecnologias revolucionárias na época, como permitir a emissão de cheques de contas do mercado monetário. Ele também lançou o atendimento telefônico 24 horas. Investiu pesado em sistemas de computador, dando enorme vantagem analítica aos gestores de fundos. Ele também ficou conhecido por criar um sistema de estrelas para seus gestores. Ele transformou nomes como Peter Lynch, do Fundo Magellan, em verdadeiras lendas populares. Sob a liderança de Ned, o crescimento explodiu. Eles viraram gigantes em fundos mútuos, planos de previdência 401k e corretagem. Eles estavam acumulando trilhões de dólares em ativos sob sua gestão. Enquanto a Fidelity crescia, a fortuna dos Johnson também decolava. Fiéis às suas origens na Nova Inglaterra, eles sempre priorizaram a privacidade. Eles raramente dão entrevistas e agem sempre com uma autoridade silenciosa. A grande chave do sucesso está em uma estrutura de propriedade única. E no fim vemos que eles mantêm 49%, deixando 51% para os funcionários. Preparem-se, pois.
Essa lealdade extrema blindou a estratégia deles contra a pressão de mercados públicos. A liderança familiar continua forte e hoje a empresa já está na terceira geração. Abigail Johnson virou CEO em 2014 e presidente em 2016, o que a tornou uma das mulheres mais poderosas das finanças globais. Ela impulsionou a empresa rumo a criptomoedas e negociações sem taxas, provando que o instinto de adaptação da família continua afiado. Seu irmão Edward Johnson IV comanda a Pembroke Real Estate, um braço imobiliário gigante que pertence à Fidelity. Ao gerenciar o dinheiro das massas, a própria família Johnson construiu uma fortuna inacreditável, mostrando que no topo das finanças, agir com calma e constância, aliado à inovação, pode se tornar a estratégia mais poderosa. Se nomes como Johnson e Pritzker são bem conhecidos, fiquem atentos, pois a próxima dinastia ergueu o império oculto, que faz esses dois parecerem pequenos. Conheçam o clã Cargill Macmillan, os gigantes silenciosos da agricultura global. Essa dinastia prova que o poder real não costuma vir dos holofotes, mas sim do controle dos sistemas invisíveis que movem nosso planeta, com fortuna estimada em mais de 60 bilhões de dólares. Eles são donos de 88% da Cargill, a maior empresa privada dos Estados Unidos. O império deles começou em 1865, com só um galpão de grãos em Iowa, fundado por William Cargill. Conforme a fronteira americana avançava, o fundador acompanhava de perto as ferrovias, criando silos que viraram a grande espinha dorsal do comércio agrícola do país inteiro. O sobrenome Macmillan surgiu quando a filha do fundador se casou com John H. Macmillan. Após a morte do sogro, foi John quem profissionalizou os negócios e colocou a marca na rota do domínio global absoluto. Por gerações, a família dominou o controle silencioso. Eles passam longe de meros fazendeiros. Eles são os intermediários definitivos de toda a cadeia alimentar global. Pensem comigo. Os negócios deles afetam sua comida, negociando grãos e produzindo xarope de milho, processando carnes, fabricando ração animal e até vendendo sal para estradas. Com operações em 70 países, a receita anual que eles geram é astronômica, superando 177 bilhões de dólares. Essa riqueza imensa é dividida entre um clã de cerca de 100 herdeiros, onde pelo menos 14 deles se tornaram bilionários individuais. Apesar disso, o grande lema deles sempre foi a privacidade. Eles nunca dão entrevistas e evitam qualquer aparição em colunas sociais, mantendo os seus sobrenomes quase anônimos para o público comum. A gestão familiar é única, com o último CEO deles se aposentando em 1995. Desde então, delegaram o controle diário das operações para executivos profissionais de fora. Isso permite que mantenham a posse e garantam suas fatias constantes dos lucros, recebendo cerca de 18% dos lucros líquidos em dividendos anuais, sem se desgastar na administração. Mas é impossível agir nessa escala sem enfrentar graves controvérsias. A Cargill já sofreu críticas pesadas pelo impacto ambiental, com sérias acusações sobre desmatamento na Amazônia e poluição das águas por suas fábricas. Numa era onde bilionários adoram a fama, a família Cargill Macmillan é a grande exceção. No fim, você e eu percebemos que o verdadeiro poder nunca precisou de fama. Só exige controle absoluto. Querem ver como dominar tudo? Controle algo que o mundo não vive sem comida. Esta família ergueu uma fortuna colossal, baseada em um desejo primitivo do ser humano: o doce. A família Mars, dona da misteriosa gigante de doces e rações para pets, a Mars Incorporada, é simplesmente uma das linhagens mais ricas de todo o mundo. Mas o nível de privacidade com que eles operam é lendário. Esse império começou humilde em 1911, numa cozinha em Tacoma, Washington. Um homem chamado Frank Mars, que aprendeu a fazer chocolates com a mãe, vendia doces caseiros. Após alguns fracassos, ele acertou em cheio em 1923 com a barra Milky Way, feita para parecer um milkshake maltado. Foi uma verdadeira febre nacional. O negócio explodiu com o filho dele, Forrest Mars Sr.,
um líder excêntrico e super exigente. Forrest brigava muito com o pai, então foi mandado para a Inglaterra para expandir os negócios. E lá, ele criou a barra Mars. Ao voltar para os Estados Unidos, resolveu abrir sua própria empresa. Inspirado por um doce da Guerra Civil Espanhola, ele inventou os famosos M&M's, aquele chocolate clássico que derrete na boca e não na sua mão. Ele também teve a brilhante ideia de criar rações como Pedigree e Whiskas. E ainda entrou no ramo do arroz com o Uncle Ben's, hoje Ben's Original. Com a morte do pai, Forrest assumiu todo o Império Mars e governou com mão de ferro. Ele impôs uma cultura rígida focada em qualidade, eficiência e, principalmente, segredo absoluto. A empresa é de capital fechado. Prestem atenção nisso. Eles fazem de tudo para esconder as finanças. Hoje, as terceira e quarta gerações da família Mars são donas de 100% da empresa. A companhia fatura mais de 50 bilhões de dólares em vendas anuais. Toda essa fortuna é controlada pelos netos de Frank, Jacqueline e John Mars, além dos herdeiros do falecido irmão deles, Forrest Mars Jr. Embora nenhum familiar seja diretor executivo desde 2001, eles continuam sendo a autoridade máxima. Eles mandam em tudo por trás das cortinas. O portfólio de marcas deles é assustador. Além do Milky Way e do M&M's, eles têm Snickers, Twix e Skittles. A divisão de cuidados animais deles é líder global e não para de crescer. Há pouco tempo, investiram pesado naquela nova, que fabrica os biscoitos Cheez-Its. Vocês vão cair para trás com essa em 2024? Eles pagaram dividendos surreais. Eles embolsaram um dividendo inacreditável de 1,5 bilhão de dólares. A família Mars é o exemplo perfeito de descrição de gente rica tradicional. Eles ergueram um dos impérios de marcas mais conhecidos de toda a Terra e fizeram tudo isso permanecendo quase totalmente invisíveis para o grande público. O mesmo público que consome seus produtos todos os dias. Eles provam que uma família pode ter mais de 100 bilhões de dólares na conta e fazer isso sem nunca precisar ver seu sobrenome estampado nas manchetes de jornais. A próxima dinastia da nossa lista é talvez a mais polêmica e politicamente influente de todas. Falo da família Koch, líderes do monstro industrial Koch Industries, que acumulou uma fortuna. Uma riqueza monstruosa erguida com uma rede gigante de refinarias de petróleo e indústrias químicas. E usaram esse dinheiro para mudar totalmente os rumos da política americana. Essa história começa com Fred C. Koch, que nos anos de 1920 criou um método. Ele descobriu uma nova forma de refinar o petróleo bruto em gasolina. Mesmo sendo processado e bloqueado pelas grandes petrolíferas americanas, ele deu a volta por cima. E confia em mim, ele alcançou sucesso erguendo refinarias até na União Soviética de Joseph Stalin. Você e eu vamos ver como ele se arrependeu disso depois. E fundou a Sociedade John Birch, de direita, em 1940. Ele criou a empresa em Wichita, que se tornaria a Koch Industries. Com a morte de Fred em 1967, 4 filhos assumiram tudo. Mas não foi uma transição tranquila. Foi uma verdadeira guerra familiar. Charles e David, que compartilhavam uma filosofia libertária, queriam expandir a empresa agressivamente, mas os irmãos pensavam diferente. Prepare-se, porque nos anos 80, a disputa entre eles explodiu de vez. Eles compraram a parte dos irmãos por 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Frederick e William processaram depois, alegando que tinham sido passados para trás, o que gerou décadas de disputas judiciais que destruíram a família. Sob o comando de Charles e com David ao seu lado, a Koch Industries virou um monstro, sendo a segunda maior empresa privada dos Estados Unidos, faturando mais de 125 bilhões anuais. Seus negócios estão totalmente integrados à economia industrial, dominando desde petróleo e fertilizantes até toalhas de papel Brownie e copos Dixie. Mas os Koch são famosos por muito mais do que a força industrial. Eles usaram a fortuna para criar a rede de influência política mais poderosa do país. Com várias fundações e grupos de apoio como o Americans for Prosperity, eles investiram centenas de milhões de dólares promovendo a ideologia de mercado livre. Essa rede foi crucial para combater leis de mudanças climáticas e empurrar o Partido Republicano ainda mais para a direita. Esse ativismo os tornou heróis para conservadores
e vilões para os liberais que os acusam de usar dinheiro sujo para fugir de regras ambientais. David Koch faleceu em 2019, mas Charles, quase nos 90 anos, continua como líder indiscutível do império. A família Koch representa um tipo assustador de riqueza antiga, uma força que não quer apenas curtir a fortuna, mas sim moldar a nação à sua própria imagem. E finalmente chegamos ao primeiríssimo lugar, trazendo uma dinastia incrível que vai explodir a sua mente. A fortuna deles começou em 1962, bem recente na lista, mas o tamanho inacreditável de sua riqueza e a estrutura de dinastia que criaram os coloca no topo absoluto do poder americano. A família Walton, fundadora do Walmart, não apenas mudou o varejo. Eles criaram uma fortuna tão gigantesca que é difícil até de imaginar. O patriarca Sam Walton cresceu durante os anos da Grande Depressão. Essa experiência trouxe uma forte mentalidade de economia e muita determinação. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele começou gerenciando uma franquia Ben Franklin. Mas ele tinha uma ideia maior, acreditando que podia oferecer preços muito menores, comprando direto dos fabricantes em grande escala e repassando o desconto ao cliente. Em 1962, abriu o primeiro Walmart no Arkansas. Sua estratégia de preços baixos todos os dias era revolucionária e virou sucesso absoluto. O Walmart estourou primeiro no sul rural. E você e eu sabemos o estrago que isso causou no comércio de cada cidade. Sam faleceu em 1992. Ele deixou o império para sua esposa e seus 4 filhos. Prepare-se! Vamos ver como Jim e Alice herdaram um plano perfeito para proteger sua riqueza. A participação deles no Walmart, hoje quase 50%, é controlada por uma empresa própria, chamada Walton Enterprises. Essa estrutura garante o controle total e gera bilhões de dólares em dividendos todo ano. Hoje o Walmart é o maior varejista do planeta, com mais de 10.500 lojas. Com mais de 2 milhões de funcionários, a fortuna dessa família simplesmente explodiu de vez. O patrimônio líquido deles hoje passa dos 267 bilhões de dólares. Preste atenção nisso. Eles são a família mais rica, não só da América, mas do mundo todo. Os 3 herdeiros vivos mais importantes, Jim, Rob e Alice, estão sempre no topo dos ricaços. Eles figuram entre as pessoas mais ricas da Terra. E as novas gerações assumiram papéis bem diferentes. Rob presidiu o Walmart por mais de 2 décadas. Jim Walton gerencia o banco da família, o Harvest Bank, enquanto Alice focou na filantropia. Ela fundou o incrível Museu de Arte Americana Crystal Bridges, em Bentonville, no Arkansas. Agora, uma nova geração de netos está assumindo seus lugares no conselho da empresa. Isso garante o poder deles. Mas você e eu sabemos que esse legado divide opiniões. Embora o Walmart ofereça produtos baratos para milhões, a empresa enfrenta críticas pesadas sobre suas práticas trabalhistas. Isso inclui reclamações sobre salários muito baixos e postura contra sindicatos, apesar de doarem muito dinheiro. Contudo, críticos dizem que essas doações não passam de migalhas perto de sua imensa fortuna. Muitas vezes, essas ações promovem interesses próprios, como o apoio às escolas subvencionadas. Os Walton são, sem dúvida, a cara moderna da dinastia americana. Essa família ergueu um império gigantesco, baseada em uma ideia simples e poderosa. Com isso, eles se tornaram o clã financeiramente mais poderoso do planeta Terra inteiro. E nós vimos que eles continuam sendo os mais poderosos.